Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Como vão? Espero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja assistindo a vocês todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e juntamente com a minha esposa, a Bispa Gorete Oliveira, nós estamos aqui na cidade de Maputo, capital de Moçambique, realizando uma obra missionária e já há 5 anos Deus nos trouxe para esta nação e aqui estamos desenvolvendo para a glória de Deus um trabalho de resgate, de ensino da palavra de Deus para aqueles que o Senhor tem nos confiado. Nós temos observado que, nesse tempo, muitas pessoas estão preocupadas, outras pessoas estão até indiferentes, mas o certo é que está bombando em todas as redes sociais, na mídia secular, né? Essa situação aí de coronavírus, né? Que realmente é preocupante e todos nós temos que tomar as nossas precauções para estarmos livres de um mal maior que possa nos acometer, né? E como líderes, como formadores de opiniões, como aqueles que são chamados por Deus para estar ensinando o povo, eu me sinto na responsabilidade de estar gravando esse áudio, né? Esse vídeo, e estar transmitindo a vocês algumas palavras. Pelo que eu peço que vocês tenham paciência, compreensão e continue a orar pelas nossas vidas para que assim o Senhor nos conceda graça e misericórdia. Eu quero tomar aqui a partir da palavra do nosso Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele é bem mais detalhativo, né? Todos os evangelhos nós temos essas passagens, mas aqui nós percebemos o último discurso que Jesus realizou em vida, quando ele estava aqui na terra, né? E isso aconteceu 2 dias antes da sua morte. Está registrado em Mateus 26, versículo 2, que 2 dias depois ele morreu. Mas esse discurso profético, ele começa dizendo o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então, Mateus 24, a partir do versículo 1. Versículo 2 diz: ele, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. É claro que nós temos aqui toda uma visão panorâmica e profética do Senhor Jesus Cristo, dizendo tudo o que iria acontecer a partir daquele momento. É claro que ele também traz relatório em relação à eternidade anterior, em relação à criação, em relação a toda a história do povo de Deus, mas chegando aqui a 2 dias da sua morte, eu fico pensando que o Senhor Jesus, depois de ter preparado os seus discípulos, depois de ter caminhado com eles, ter ensinado, ter estabelecido a sua igreja e a partir daí o seu ministério revolucionário, quando ele profere esse discurso, a grande preocupação que ele começa a falar com seus discípulos, e veja que ele fala em particular no Monte das Oliveiras, a primeira preocupação que ele traz é: cuide para que ninguém vos engane. E daí por diante ele começa a falar que muitos viriam em nome dele, né? Muitos diriam que seria o Cristo, né? Enganariam a muitos e muitos falsos profetas haveriam de surgir. E aí ele fala sobre guerras, rumores de guerras, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre fomes, ele fala sobre catástrofes naturais, ele fala sobre sinais dos céus, ele fala sobre o espírito de distração, sobre a apostasia, que é o esfriamento da fé, mas eu quero parar nesse ponto que ele fala sobre enfermidades, sobre epidemias, sobre doenças. Lá no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, no versículo 11, está claramente que viria enfermidades, viria epidemias. É claro que durante todo o período da história, nós percebemos que a humanidade tem sido acometida por esses males
E hoje, no século XXI em que nós estamos vivendo, é um momento muito mais preocupante. Por quê? Por causa da iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu creio que todo o quadro está formado, tudo que o Senhor prometeu que haveria de realizar está realizado, né? Com exceções a poucas profecias, mas o certo é que nós estamos vivendo dias que antecedem, e esses dias estão muito próximos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós ouvimos falar sobre epidemia, sobre coronavírus, né? Muitas pessoas começam a falar besteira, muitas pessoas vêm em público para falar coisas que elas realmente não pesquisam, não sabem, mas eu quero me ater aqui à palavra de Deus, eu quero me ater aqui à observância, a instrução daqueles que realmente fazem parte do reino de Deus, aqueles que têm responsabilidade, um chamado ministerial diante do Senhor, para que você não tema, para que você realmente tenha paz no meio de toda essa situação, que é grave, que é urgente. Quando se fala em pandemia, está falando num todo, evidentemente. Nós estamos percebendo aí a Itália, estamos percebendo aí a Inglaterra, a Alemanha, a própria China, né? O Brasil, os Estados Unidos, tantas nações estão tomando medidas até radicais para prevenção e para combate desse vírus. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que nesse momento você que faz parte do reino de Deus, qual é o seu posicionamento, qual deve ser o seu cuidado, qual deve ser a sua atitude dentro do estilo de vida que o Senhor nos propõe. Evidentemente que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não temem, porque a própria palavra do Senhor nos dá toda a garantia, né? Diz no Salmo 91, versículo 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor é o meu refúgio, né? O meu baluarte. A promessa é para aquele que habita, aquele que está na presença do Senhor. Como todas as promessas da palavra de Deus são para aqueles que realmente estão na presença do Senhor. Mas o que nós queremos trazer de uma forma assim muito clara, muito evidente, é que você que está em Cristo, né? João capítulo 15, versículo 7, diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nós percebemos muitas pessoas ainda sendo enganadas. Jesus Cristo, ele falou, depois de 3 anos de preparar os seus apóstolos, os seus discípulos, e já partindo, olha, cuide para que ninguém vos engane. É impressionante como nós percebemos que o espírito de engano está estabelecido sobre o planeta. E aí eu quero trazer até algumas afirmações. Eu creio que muitos vão corroborar comigo, outros não vão aceitar, evidentemente, mas nós estamos sempre disponíveis para falar sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. Em relação à palavra de Deus, ela nos aponta o seguinte, que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que realmente têm um caminhar com Cristo, esses vivem em segurança. Não é um coronavírus, não é uma gripe, não é uma epidemia, não é um terremoto, não é uma catástrofe natural que vai dizer que o teu tempo finalizou na terra. Quem vai dizer que o teu tempo finalizou, o teu ministério finalizou, é o Senhor de todo o poder e toda a glória. Não se esqueça que Ele está no controle de tudo. Agora, qual é a nossa preocupação? É que muitas pessoas, infelizmente, apesar de estarem frequentando igrejas evangélicas, vamos falar de igrejas evangélicas, eu não quero nem aqui entrar no mérito de outras religiões, mas aqueles que frequentam a igreja evangélica, onde seria o lugar onde eles deveriam aprender a palavra de Deus, na verdade, essas pessoas, na grande maioria, estão sendo convocadas, estão sendo convidadas para participar de um culto, de uma liturgia onde penso eu que Deus não se agrada da maioria das coisas que é realizada dentro desses ambientes. Então, chega um momento como esse, você pensa o que fazer e, infelizmente, muitos cristãos acabam entrando em paranoia, em desespero, em pânico, em função das notícias globais e começam a
a reafirmar a sua condição, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, eu creio, amados, que nada dessas coisas vai impedir a ação de Deus em relação àquilo que Ele está realizando no planeta, que é realmente devolução do pecado em que o homem se embrenhou e não quer se arrepender. Então, infelizmente, muitos líderes evangélicos têm chamado as pessoas para participar de culto, muitas vezes de campanhas, muitas vezes de jejum, de orações, muitas vezes de um ritual, de uma liturgia, que estão enganando as pessoas. Muitos deles, infelizmente, não ensinam a palavra de Deus para as pessoas. E aqui eu lanço um desafio. Quantas pessoas estão dentro da igreja evangélica 2, 3, 5, 10 anos e não conhecem a palavra de Deus? Elas frequentam a igreja, elas dizem que servem ao Senhor, elas dizem que fazem campanha, elas sobem no monte, elas operam aquilo que os líderes lhe convocam. Por exemplo, tem muita gente que faz jejum, mas não sabe qual é o efeito do jejum, não sabe por que estão fazendo jejum. Muitas pessoas estão participando de campanhas, estão participando de vigílias, buscando soluções para as suas vidas, mas não estão buscando andar com Cristo, né? Você pergunta muitas vezes para essas pessoas, você ama Jesus? Amo, mas Jesus, ele nos pede uma prova de amor em João capítulo 14, versículo 23. Ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós temos Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz que aquele que atenta na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado em tudo que realizar. Então, é palavra de Deus, é promessa de Deus para as nossas vidas. Já em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor nos afirma, não cesse de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto segundo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como é que você vai fazer o que está escrito na palavra de Deus se você não medita nela dia e noite? Então, é o grande engano que se opera dentro das igrejas evangélicas. Então, chama você para participar de uma campanha. Campanha do sal, campanha do lençol, campanha da destruição da muralha, campanha das armas de Jeová, campanha de o demônio na garrafa, a vassoura ungida. E quanta patifaria nós percebemos dentro da igreja evangélica em que não há ressonância, não há orientação no Novo Testamento. Se você tomar, por exemplo, os 4 evangelhos, se você tomar o livro de Atos dos Apóstolos e todas as cartas que os apóstolos escreveram, o que ali está estabelecida a nossa doutrina, você não percebe orientação, você não percebe que Deus está nos ordenando a fazer muitas coisas que estão sendo praticadas dentro da igreja evangélica. Mas a suma de tudo isso é que os líderes não estão ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Os líderes ensinam que as pessoas têm que servir ao Senhor, que as pessoas têm que participar da vigília, têm que participar da campanha, que têm que participar dos vários projetos que a denominação tem estabelecido, né? Um absurdo, uma condição desregrada, descarada, né? Uma manipulação de pessoas, e as pessoas estão cruas, elas não conhecem a palavra de Deus. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E aí o que acontece? As pessoas são convidadas para orar. Vamos orar. E aí começa a orar, aquele barulho de oração dentro da congregação, mas não se ora a palavra. Fala, Senhor, em nome de Jesus, porque é a tua palavra, mas não conhece texto bíblico, não conhece história bíblica, não conhece aquilo que o Senhor nos ordenou para conhecer, que é a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus, essas pessoas estão cativas. Essas pessoas estão servindo ao homem, estão servindo à denominação, estão servindo a uma religião. E eles não querem que você seja livre, por quê? Porque a palavra, o ensino liberta. E se você for livre, aí eles não podem mais te manipular. Então, amados, eu quero dizer que acima de todas essas coisas, você tem que conhecer a palavra de Deus, tem que ter a palavra implantada no seu coração, na sua mente. Em 2 Coríntios, no capítulo 3,
nós temos ali a 7ª e última contemplação da lei de Deus, que é justamente nós. Nós somos cartas vivas, escrita e lida por todos os homens. Não é nem mais aqui a Bíblia, não é nem mais o cânon. Esse cânon, essa Bíblia, a palavra que está aqui precisa sair do livro e entrar na sua mente, no seu coração, na sua alma, de maneira que você seja uma Bíblia ambulante. Mas muitos crentes, infelizmente, quando abre a boca, sai besteira. Sai coisas horríveis, horrendas, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. E no momento como esse, não estão revestidos da armadura que o apóstolo Paulo nos indicou ali em Efésios capítulo 6. Porque quando nós falamos em armadura de Deus, nós estamos falando do capacete da salvação, que é justamente o revestimento da palavra de Deus na nossa cabeça. Estamos falando da couraça da justiça, que é justamente a proteção do sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Quando nós falamos do escudo da fé, é a palavra de Deus que nos escuda, que nos livra, que nos protege de todas as mazelas que o mundo nos oferece. Quando nós falamos das sandálias da preparação do Evangelho da Paz, estamos falando que nós estamos calçados. Os nossos pés não apenas andam, mas eles correm em direção daquele que é o autor e consumador da nossa fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12. Amados, portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita ser enganados por essas corjas que te convida para ir para o culto, que te convida para ir para a igreja, que te convida para participar de uma campanha. Isso é um estado de engano estabelecido sobre a igreja evangélica, onde nós percebemos que é um dos locais mais perigosos que existe hoje na face da terra, que é a denominação chamada igreja evangélica, que reúne as pessoas para tirar proveito dessas pessoas. Não estão reunindo pessoas para libertá-los, mas estão reunindo para dizer que elas são membros daquela igreja, que elas são membros daquele corpo e que ali elas devem servir a Deus. E muitas vezes com toda artimanha, com todo engano, levam as pessoas à destruição. E muitas vezes nós percebemos o seguinte: templos cheios, suntuosos, né? Mas com pessoas vazias. Vazias de palavra, vazias de oração, vazias de comunhão, vazias de serviço, vazias daquilo que é realmente a vontade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo nos exorta, no capítulo 1, né, Salmo 1, ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Infelizmente, muitos cristãos têm meditado em redes sociais, Facebook, smartphone, televisões, programações, entretenimento, novelas, passeios, uma série de coisas, mas não tem tempo para meditar na palavra de Deus. E aí vai o meu grande desafio. Quantos versículos da Bíblia você conhece de cor, gravado na sua mente, no seu coração? Quantos? Ah, bispo, eu até sei que está na Bíblia, mas eu não sei onde está. E ela começa a apresentar uma série de desculpas ali, né, esfarrapadas para negar a fé em Cristo Jesus. Lá em Jeremias, no capítulo 6, versículo 10, diz, Deus está dizendo que o povo dele não gosta da sua palavra. Isso é forte, isso é sério. Aí eu pergunto, você sabe dizer 10 versículos de cor? Muito bem. Então, eu coloco você numa sala de 20. Você fala 10 versículos de cor falando o livro, falando o capítulo, o versículo e o que está escrito no versículo. Sabe? Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você já sabe um. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você já sabe 2. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já sabe 3. E aí a pergunta é: quantos versículos você sabe de cor? Então, você sabe 10? Muito bem. Então agora nós vamos para o desafio do 20. Você sabe 20? Então nós vamos para 40, vamos para 50, 70, 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1200, 1500, 2000. Irmãos, você deve ser
um televisor celestial, uma Bíblia ambulante. Esse é a sua obrigação na face da terra, conhecer a palavra de Deus e andar por ela. Ah, mas eu frequento o culto, eu sou membro do conselho, eu sou líder do ciclo de oração. Isso não quer dizer nada. Líder de ciclo de oração, líder de jovens, líder do grupo de batalha espiritual, líder da mocidade, não quer dizer nada. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: conhecimento da palavra de Deus. Quantos versículos tem na Bíblia Sagrada? Na tradução de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, tem 31.104 versículos. Nessa mesma tradução, essa Bíblia tem 1.189 capítulos. Às vezes você, na congregação, fala: irmãos, abra aí a sua Bíblia no livro de Josué. Né? Josué vem depois de Deuteronômio. A pessoa vai para o índice. Eu não pedi nem para abrir em Sofonias, Ageu, Malaquias, Miqueias, Naum. As pessoas não têm intimidade com a palavra de Deus. Então, o que eu quero trazer para você é o seguinte: o verdadeiro culto que você faz ao nosso Deus não é frequentar a sua igreja evangélica, não. A sua denominação. Quando você vai para uma denominação, você está indo para uma religião, para um sistema que eu arrisco a dizer que pelo menos 90% de tudo que é praticado lá dentro, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Agora, quando você conhece a palavra de Deus e convida para orar, então você ora a palavra de Deus. Você não ora: Senhor, abençoa a minha filha, abençoa o meu marido, restaura o meu casamento. As pessoas só estão nessa linha, só estão nessa margem, não se aprofunda na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz, está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, a tua palavra diz em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do nosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você então experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, você precisa orar a palavra de Deus. Mas como você vai orar a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Então, nesta hora em que a epidemia chega, em que a nação fecha a sua fronteira, como está acontecendo, por exemplo, com a Itália agora, fechou a fronteira. É proibido sair na rua. Algumas cidades da Itália, principalmente no norte, as pessoas já não podem sair na rua, não pode estar em locais públicos, e aí a grande questão é: não pode ir mais para a igreja evangélica. Aí você vai dizer perseguição. Não é perseguição, não. É Deus em operação dizendo: chega com essa conversa fiada. Chega com esse oba-oba. Chega com esse showmício praticado dentro da igreja evangélica. Muitas pessoas não sabem se estão saindo da igreja, da comunhão do corpo de Cristo, ou se estão saindo de um show de aeróbica. Não sabe. Irmãos, quando esse momento chegar, e eu creio que vai chegar muito próximo, e que você se vê isolado, você não pode ir mais para a sua denominação. O governo não permite mais que você saia na rua, que você frequente a sua igreja. Dentro de casa você vai fazer o quê? Você vai estudar a palavra de Deus. Dentro de casa você vai estudar, gravar a palavra de Deus. Essa semana, 10 versículos. Semana que vem, 20 versículos de cor. A outra semana, a terceira semana, 40 versículos de cor. Depois 100 versículos de cor. Meditando a palavra de Deus, aí realmente você está cultuando ao Senhor nosso Deus. Amém? Mas o que os cães gulosos sabem fazer é levar você para a igreja evangélica para sustentar os projetos deles, né? Projeto de construção, projeto de reforma, projeto das compras das viaturas, de equipamentos de última geração. A palavra de Deus na nova aliança não nos traduz que nós devemos dar dinheiro à denominação. Se você está dando dinheiro na sua denominação, você está jogando o seu dinheiro fora. O que a palavra de Deus nos mostra é que você deve semear em homens e mulheres de Deus, que estão dando fruto, fazendo obra. Pessoas físicas, não pessoas jurídicas.
O apóstolo Paulo, ele recebia a oferta para ele fazer a obra. As pessoas muitas vezes usam lá, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, né? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará, tal. Irmãos, semeia na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, para que ele tenha a condição de produzir vidas. Ah, bispo, mas acontece que o templo é local estratégico. Pode até ser, mas o templo não é local denominado igreja. Ali é uma denominação, uma condição organizacional. Jesus não nos chamou para estar dentro do templo. Ele nos chamou para ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Além do mais, se você é templo do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo habita em você. Como é que um templo pode entrar dentro de outro templo? Então, irmãos, aquilo não é templo. Ali não é altar. Isso são figuras do Velho Testamento. E se você está praticando as obras do Velho Testamento, eu quero dizer que você está embaixo de maldição, por melhor que seja a sua intenção, por mais que você está dizendo que está fazendo para Deus, mas você está embaixo de maldição. É o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Depois você confira. Mas, em suma, eu quero dizer com essa gravação, com essa mensagem o seguinte: prepare-se. Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mateus capítulo 25, versículo 10. É o cerne da parábola das 10 virgens. Somente as preparadas entraram para estar com o noivo. Irmãos, igreja que é igreja já está pronta. No meio do corpo de Cristo não está faltando pregação, não está faltando oração, não está faltando jejum, não está faltando revelação, não está faltando campanha, não está faltando absolutamente nada. Só está faltando você tomar uma posição. Qual é a posição? Não ficar frequentando igreja evangélica, mas conhecer a palavra de Deus. Quando perguntaram para Jesus como é a sua igreja, ele prontamente respondeu: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, igreja pode ser na sua casa, pode ser na sua garagem, pode ser na rua, na praça, até na denominação onde você está. Não há problema nenhum, mas desde que seja para operar a palavra de Deus e não para sustentar projetos humanos. Eu creio que com essa palavra eu quero deixar a você esta exortação. Com muito temor eu faço isso e eu quero pedir para que o Senhor continue tendo misericórdia da sua vida. E não vamos pedir daqui para que Deus freie o coronavírus, para que Deus livre o mundo da contaminação. Não, porque, irmãos, nós estamos na era apocalíptica. Os sinais estão aí, estão acontecendo, a destruição é iminente e Jesus falou, isso apenas é o princípio das dores. Portanto, não tenha o espírito de conformidade, mas você trará resposta para tudo que está acontecendo no nosso tempo através do seu preparo. Prepare-te na palavra de Deus. Conheça com profundidade a palavra de Deus. As pessoas muitas vezes não conhecem textos bíblicos, mas aí eu te pergunto, você conhece história bíblica? Você sabe me falar sobre a história de Davi? Sabe falar sobre a história de Jeremias, de Isaías, de Daniel? Você sabe falar sobre a história com detalhes? Muitas vezes as pessoas só sabem falar que Davi matou Golias, e Davi matou um urso, matou um leão. Irmãos, é muito superficial. Isso é mediocridade. Isto é pobreza de palavra, conhecimento da palavra de Deus. Está aqui a nossa contribuição e eu peço para que o Senhor de todo o poder e toda a glória traga sobre a tua vida aquilo que realmente Ele tem preparado. Porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele nos faz caminhar em passos verdejantes. Ele nos leva para junto das águas de descanso e refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que o coronavírus chegue à nossa cidade, chegue ao nosso bairro, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Unge-nos a cabeça com óleo, o nosso cálice transborda, porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão
todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Casa do Senhor não é igreja evangélica. Casa do Senhor no Velho Testamento era a cidade de Jerusalém. E agora é a união de crentes. 2 ou 3 reunidos é a casa do Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Saia dessa linha de engano. Ah, bispo, mas eu conheço meu pastor há 20 anos, há 30 anos, eu estou no ministério. Sai enquanto é tempo, porque a hora que Jesus chegar, você não vai poder apresentar a ele essa desculpa. Saia, fuja desses projetos humanos. Se o teu pastor não está te ensinando a palavra de Deus, saiba que ele é um instrumento de engano que está ali para te levar à perdição. Ainda que você ache que ele é o mais ungido, ainda que você ache que Deus o usa tremendamente. E aqui vai uma dica. Operações de milagres, sinais, necessariamente não quer dizer que Deus está presente. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, muito claro, muito claro. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome curei enfermos, curei leprosos, ressuscitei demônios, ressuscitei mortos. O Senhor dirá com todas as letras garrafais, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, amados, procure um líder que realmente ensine a palavra de Deus para você. Amém? E ensinar a palavra de Deus, eu vou voltar a repetir, eu sou muito enfático. Hoje você conhece 10 versículos de cor, semana que vem você conhece 20, mês que vem você conhece 50, daqui a 2 meses você conhece 100, você conhece a palavra de Deus. Não venha me falar que você frequenta culto, que para mim você está em engano. Frequentar culto sem ter o conhecimento da palavra de Deus é caminho de engano. Aqui, evidentemente, estão fora dessa exortação aquelas denominações evangélicas sérias, que realmente as pessoas que estão ali conhecem efetivamente e genuinamente a palavra de Deus. Existem essas, infelizmente são poucas, porque a grande maioria estão aglomerando pessoas para buscar milagres, soluções. É a vigília da vitória, é o culto da conquista. São esses cultos triunfalistas que está te caminhando a passos largos à perdição. Deus abençoe. Jesus Cristo seja louvado e glorificado na tua vida, na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.